Olá, bem-vindos ao canal Calmangás. Mais um capítulo de Berserker. Na calada da noite no castelo, um grupo se reúne e comentam que há rumores de que Griffith irá receber o título de general e o bando do Falcão será recompensado pela conquista de Dourei. Indignados, os homens dizem que todos os mercenários sujos do bando do Falcão irão receber o título de branco, o mais alto título de um guerreiro em Midland. Os homens dizem que agora terão certeza que Griffith influenciará na política do país. O ministro Foz diz que Griffith não é discreto o suficiente para sobreviver nesse castelo. Os homens perguntam como irão se livrar do odioso Falcão. O ministro mostra um frasco de veneno, e diz que esse é o mais potente veneno da região, apenas algumas gotas na bebida e a morte será instantânea, e durante o festival de premiação será um momento propício. Os homens perguntam o que vai acontecer se algo der errado. A rainha de Midland sai das sombras e garante que mesmo que algo der errado, eles irão resolver o problema discretamente. Em pensamento, o ministro Foz diz que as informações que recebeu que a rainha estava traindo o rei com o general Julius era ultra secreta. O ministro diz que agiu certo em espalhar o rumor que Griffith armou a morte do general Julius, mas ele jamais imaginou que a rainha faria parte dessa conspiração. Em pensamento, a rainha diz que o rei de Midland não tinha muito tempo para ficar com a família como um homem normal, já que tinha que suportar o peso do reino em suas costas. Um bom rei, mas não era um bom marido. A rainha diz que seu casamento foi apenas de fachada para o público, e ela cumpriu bem seu papel. E como o rei amava verdadeiramente a primeira rainha, ele nunca superou a tristeza de sua morte, e nunca pode amar como um homem. A rainha diz que aos poucos foi se aproximando de Julius, e a ele entregou seu corpo apenas para ter prazer. Não era algo como sentimento, mas agora que ela o perdeu, ela percebeu que estava apaixonada. Convicta, a rainha diz que jamais irá perdoar o Griffith, e não irá se vingar como a rainha de Midland, mas sim como mulher. Foz pede para que os patriotas de Midland que o apoiam assinem um contrato. No dia seguinte, o bando do Falcão é recebido em comemoração na entrada de Midland. Todos os membros do bando são louvados pelos moradores de Midland. Gantz pensa nas palavras de Griffith sobre ter seu próprio reino e, vendo tudo o que conseguiram nesses 3 anos, diz que o Falcão é mesmo incrível. A princesa Charlotte corre até a janela para acenar para Griffith, mas devido ao barulho o Falcão não a vê. De outra janela, a rainha e seus conspiradores dizem que o plano está avançando perfeitamente. O ministro Foz, em pensamento, diz que é irônico o Falcão, que sobreviveu por tantas batalhas, irá morrer dentro das seguras paredes de uma fortaleza. O ministro Foz recebe uma carta. Ao olhar seu conteúdo, o ministro começa a suar frio. O ministro amaldiçoa um certo alguém. A cerimônia para os falcões finalmente se inicia. O bando entra no salão e é bem recebido pela maioria dos nobres. Várias mulheres cercam o bando. Gantz decide se afastar, enquanto os outros aproveitam sua fama. Em uma cadeira no canto, o espadachim se pergunta para que de tudo isso. Uma elegante mulher puxa Gantz. Ela se revela sendo Casca. A garota diz que os nobres são persistentes demais, e só por ela ser uma guerreira a olham como um animal raro em um zoológico. Até Gantz fica sem palavras ao ver a garota. Casca logo dá uma cotovelada no espadachim. Casca diz que isso não faz seu estilo e preferia estar usando sua espada. Gantz brinca dizendo que é curioso a Casca ogra usando um vestido elegante. A garota diz que não é uma ogra, e só usa roupas masculinas porque fica mais fácil para se mover, e não porque ela prefere. Casca diz que não consegue se acostumar com isso pois seu corpo está muito à mostra e acha que vai pegar um resfriado. Casca pergunta se ela está estranha. Gantz diz que ela está bonita, e diz que ela está bem melhor que as filhas de nobres que cercam o Griffith. Gantz pergunta por que Casca não tira o Griffith para dançar. De forma tímida, Casca diz que não pode e diz que a última vez que dançou foi em seu vilarejo quando era criança e iria ficar pisando nos pés do Griffith o tempo todo. Casca pergunta o que fez Gantz mudar de ideia e ir em um lugar como esse. O espadachim diz que precisava ver com os próprios olhos, e já faz 3 anos desde que ele conheceu o bando do Falcão,
E as coisas que ele, Griffith e Casca fizeram esse tempo todo, as coisas que conseguiram, Gantz diz que percebeu que tinha que ver com os próprios olhos. Casca pergunta se Gantz está falando sério, e não vai mudar de ideia sobre ir embora. O rei se apresenta no salão principal e depois de apresentar e falar dos feitos e conquistas do Bando do Falcão, o rei de Midland condecora Griffith e o Bando do Falcão com o título mais alto de Midland. Agora Griffith é general da Fênix Branca. O bando comemora por agora serem nobres. Griffith e Gantz trocam olhares pela janela do salão, e com um sorriso mútuo os dois dizem: "Nós conseguimos." Griffith é saudado como general da Fênix Branca. Em pensamento, a rainha diz para Griffith aproveitar enquanto ainda pode, pois sua vida terá um fim. Os conspiradores perguntam ao ministro Foso por que ele está suando tanto, pois isso não faz o tipo dele e até parece que ele mudou de ideia. Foz diz que de forma alguma mudou de ideia, e é melhor que eles apenas tenham cuidado. O veneno é levado até Griffith. O rei de Midland propõe um brinde ao futuro de Midland. Griffith está no chão. Casca grita desesperada e segura o falcão em seus braços. Os generais mandam fechar todo o salão para que ninguém possa sair. O conspirador que envenenou Griffith foge de cavalo. Na estrada, Gantz já o esperava. Com apenas um golpe, Gantz decapita o assassino. Mais tarde, em uma torre próxima do castelo, os conspiradores comemoram a facilidade que foi se livrar do Falcão Branco. A rainha diz para o ministro Foz que o trabalho dele foi perfeito, e diz que ele parece um pouco pálido. O ministro diz que deve ser impressão por causa da luz da vela. O ministro diz que tem que ir ver como as coisas estão indo no castelo. Suando frio, o ministro sai da torre e tranca a porta. A rainha agradece aos conspiradores e tranquila diz em pensamento que agora seu amado Julius pode descansar. Uma fumaça começa a subir do chão. Os conspiradores tentam abrir a porta, mas ela está trancada. Assim que eles arrombam a porta, uma explosão de chamas os engole. A rainha corre desesperada para a janela para chamar por socorro. Mas logo em meio às chamas seu coração gela. Pois na escadaria observando está Griffith. Como uma fênix, o Falcão Branco ainda vive.